Boa tarde a todos. O meu nome é Catarina Branco e sou membro do Grupo de Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano. Estou aqui para falar sobre o meu estudo, intitulado por Perfis de Envolvimento Parental no Desporto Juvenil, um estudo com jovens futebolistas. Então, o que é que nós sabemos acerca do envolvimento parental? Nós sabemos que a atividade desportiva é um fenómeno privilegiado que tem impacto nas relações interpessoais, que por sua vez são capazes de determinar o tipo de experiência vivenciada pelos jovens atletas. Sabemos ainda que os pais, de uma maneira geral, são os primeiros influenciadores na entrada na atividade desportiva e que o modo como estes estão envolvidos pode determinar o tipo de experiência vivenciada pelos jovens atletas. E, portanto, podemos seguir três tipos de envolvimento: baixo envolvimento, envolvimento moderado e envolvimento excessivo. Tendo em conta o que foi abordado, nós podemos dizer que os pais podem desempenhar um papel duplo e, por um lado, podem desempenhar um papel mais positivo e estão associados a vantagens na prática desportiva, ou, por outro lado, podem desempenhar um papel mais negativo e, neste caso, estão associados a desvantagens na prática desportiva. Tendo em conta o que foi abordado e olhando para os estudos, nós percebemos que, de uma forma geral, falam do envolvimento parental como um todo, mas sabemos muito menos sobre qual é que é o papel do pai e da mãe separadamente, tendo sido este o primeiro objetivo do estudo. O segundo objetivo do estudo prendeu-se com avaliar como é que o envolvimento parental varia em função do escalão desportivo, e o terceiro objetivo foi perceber como é que variáveis psicológicas como a orientação motivacional e percepção de rendimento são influenciadas pelos perfis de envolvimento parental. Tendo em conta os três objetivos, foram formuladas três hipóteses. A primeira é que a percepção dos atletas acerca dos comportamentos face ao desporto por parte do pai e da mãe é diferente. A segunda hipótese é que o apoio parental percebido pelos atletas é superior no escalão de sub-15 comparativamente com os restantes. E a terceira é que maiores níveis de envolvimento parental percebidos pelos atletas correspondem a maiores níveis de motivação, quer para a mestria, quer para o EG, e a maior percepção de rendimento, quer individual, quer coletivo. Avançando então para os resultados e tendo em consideração o primeiro objetivo, ou seja, perceber se existiram diferenças entre o pai e a mãe, os resultados demonstram que sim, demonstram que o pai foi percepcionado de maneira superior em todas as dimensões da avaliação comparativamente com a mãe, o que faz com que a nossa primeira hipótese tenha sido apenas parcialmente confirmada. Relativamente ao segundo objetivo, o que se verificou foi que os atletas de sub-15 percepcionaram sim maior acompanhamento competitivo e maior influência técnica comparativamente com os restantes escalões. Contudo, quando olhamos para as expectativas desportivas, verificamos o formato de curva de V, ou seja, verificamos um aumento numa fase inicial, seguido de um decréscimo numa fase intermédia e novamente um aumento numa fase mais tardia, o que faz com que esta hipótese tenha sido também apenas parcialmente confirmada. Relativamente ao terceiro objetivo, o que se verificou foi que os atletas que percepcionaram ambos os pais com menor envolvimento apresentaram menor orientação para a mestria comparativamente com os restantes grupos, e que os atletas que percepcionaram os pais com maior envolvimento apresentaram maior orientação para o EC comparativamente com os restantes grupos. No que diz respeito à percepção de rendimento, verificamos que os atletas que percepcionam ambos os pais com maior envolvimento apresentam maior percepção de rendimento individual. Contudo, quando olhamos para a percepção de rendimento coletivo, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, o que faz com que esta hipótese tenha sido também apenas parcialmente confirmada. Falando então de algumas implicações deste estudo, e tendo em conta que verificamos que o pai foi percepcionado de maneira superior em todas as dimensões da avaliação comparativamente com a mãe, este resultado mostra a necessidade dos psicólogos que trabalham nesta área tentarem fazer um envolvimento mais equilibrado entre o pai e a mãe, até porque nós sabemos que a mãe é também uma figura importante na vida dos jovens atletas. E, contudo, este resultado pode ser justificado pelo facto da modalidade deste estudo ser o futebol, que é ainda muito dominado pelas normas masculinas. O facto de existirem correlações positivas em todas as dimensões dos comportamentos parentais, pelo que seria esperado que algumas dimensões fossem correlacionadas negativamente, como por exemplo a pressão para o rendimento. Contudo, o facto de atletas verem isto como um maior sinal de envolvimento parental não significa que seja um comportamento positivo. As oscilações em função do escalão, pelo que seria esperado que existisse um declínio ao longo do tempo, e este aumento numa fase mais tardia é um pouco estranho. E o facto dos atletas se encontrarem, os atletas de sub-19 se encontrarem numa fase mais decisiva das suas carreiras, dá aqui um pouco de pensar e demonstra a necessidade dos psicólogos que trabalham nesta área tentarem trabalhar com os pais a importância de manter um envolvimento equilibrado ao longo das várias etapas de formação desportiva. E por fim, os perfis de envolvimento parental, que é algo inovador, não se verifica muito na literatura, mas que é importante para a compreensão do fenómeno. E dou assim por terminada a minha apresentação, e qualquer dúvida que tenham podem sempre consultar a nossa página no nosso site. Obrigada!